Que todos nós possamos sair daqui e alinharmos a nossa campanha para eleger a maior bancada de vereadores dessa cidade e também eleger o nosso prefeito, companheiro Valdecir Stuani. Portanto, eu passo a palavra para o companheiro Marcelo Cândido, o nosso prefeito. Boa tarde, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras. Eu quero fazer uma saudação aqui muito especial a cada um e a cada uma. Quero também dar a acolhida a vocês, porque hoje cumpro um dos papéis mais importantes que qualquer cidadão pode receber de sua gente, que é o direito de governar uma cidade. E nós estamos agora entrando na última metade do último ano do nosso segundo mandato, completando, portanto, um período de governo que fez história e profundas modificações na vida desta cidade e, por consequência, na vida de tantos homens e de tantas mulheres. Dito isso, quero aqui fazer uma saudação especial ao nosso candidato a prefeito, companheiro Valdecir Stuani, e fazer essa saudação significa também desejar muita sorte e muita força para lutar, para que nós possamos dar continuidade ao projeto que o nosso partido implementou nessa cidade. E ao cumprimentá-lo, eu quero estender os meus cumprimentos a todos os demais companheiros e companheiras presentes aqui nesta mesa. Quero dizer inicialmente o seguinte, meus queridos companheiros e companheiras. Quando eu, há 12 anos atrás, fui indicado pelo meu partido para disputar as eleições como candidato a prefeito, eu recebia, naquele momento, uma das maiores questões a serem enfrentadas em nossa cidade, que era liderar, mobilizar pessoas na direção de um novo projeto que pudesse ser o primeiro passo da construção de uma outra cidade. E nós fomos para uma campanha eleitoral com poucos partidos. E nós levamos o compromisso de classe, da classe trabalhadora, como a nossa principal bandeira. E fomos dialogar com toda a sociedade, não excluindo o direito de cada cidadão e de cada cidadã ao acesso pleno à sua cidade, mas dizendo que a cidade não poderia mais permanecer sob o serviço de poucas para poucos e quase toda a grande maioria excluída do processo de desenvolvimento. E ali nós demos consequência para um diálogo que foi inaugurado pelo nosso partido, ainda em 82, quando tivemos o primeiro candidato a prefeito, que foi o companheiro Netinho, que disputou as eleições como candidato a prefeito ainda em 1982. Portanto, o nosso projeto, embora fosse uma proposta nova para uma cidade, se sustentava no histórico do nosso partido. E, portanto, vinha na memória de homens e mulheres que antecederam a construção do nosso partido, que trabalharam para que o nosso partido fosse criado, e que, por isso, tiveram a coragem de enfrentar a ditadura militar, de enfrentar a brutalidade daqueles que não nos queriam governando os destinos da nossa população. E fomos construindo história, fomos quebrando paradigmas, fomos rompendo desafios e fomos colocando a nossa bandeira em cada pedaço dessa cidade, para que dessa maneira pudéssemos trazer os petistas,
mas também aqueles que poderiam até ser petistas, mas que ainda não haviam se dado conta disso, e aqueles que não seriam, e que não buscariam ser, mas que se alinhariam ao nosso projeto. Portanto, quando nós falamos do início do nosso governo, Fábio, nós não estamos falando do início do meu governo, porque o nosso governo é consequência da nossa história, é consequência da nossa luta. E a maior referência que eu tinha quando me coloquei como candidato também era o PT. Mas era o PT que se materializava na cidade a partir do exemplo do meu pai, que era vereador e que quase com ninguém lutava contra tudo e contra todos, sabendo que perder não era apenas um momento político de derrota de alguém, mas era o abrir de fronteiras para que aquelas derrotas pudessem se somar nas nossas vitórias que viriam depois. E muita gente me perguntava quem eu era, afinal de contas. Se antes não fui vereador, se antes não fui secretário, se antes não fui deputado. Era candidato a prefeito. Mas a referência do meu pai como vereador ético, como vereador decente, como alguém que dava exemplo de vida, era o meu maior e incalculável patrimônio. Então, o nosso governo não começou no dia 1º de janeiro de 2005, quando prestei o juramento de honrar os meus compromissos, junto com o Mauro Vaz, que era vice-prefeito, quando nós prestamos o nosso juramento de governar esta cidade. O nosso governo começou antes, começou pelo exemplo, começou pela luta, começou pela dedicação, começou pela história, começou pela coragem de colocar um partido diante daqueles que se sentiam donos dessa cidade e que dela jamais largariam mão. O nosso governo começou sob o signo da unidade que seria necessária para que pudéssemos enfrentar aqueles que não nos queriam. E hoje, Luiz, o que acontece não é resultado de uma conjuntura, mas é a manifestação do desejo de uma elite que não quer a continuidade do nosso governo. E não quer a continuidade do nosso governo porque, afinal de contas, foi no nosso governo que a cidade de Suzano pôde experimentar aquilo que só o Partido dos Trabalhadores soube impor para essa sociedade pela via democrática, que foi promover transformações revolucionárias no seio da sociedade, que fizesse a mudança não apenas nos aspectos materiais de um lugar, mas sobretudo imateriais, mudando a opinião das pessoas, mudando a forma das pessoas enxergarem os problemas e fazendo com que, convencidas disso, elas pudessem nos ter como a sua principal referência. Nós estamos falando, portanto, agora, nesta convenção, de uma candidatura, que é a candidatura do Valdecir, como uma candidatura de continuidade. E ser uma candidatura de continuidade, companheiros, é olhar para o futuro, mas não se perder diante do presente e muito menos se esquecer do passado. É somar o nosso tempo, é somar a nossa luta, é somar a nossa força, a nossa capacidade, a nossa vontade, a nossa experiência e a nossa vida. É somar tudo isso e oferecer para o povo desta cidade a oportunidade de nos ter como consequência de um governo que foi este sim o primeiro a abrir as fronteiras. E aqui, companheiro Derli, é preciso ressaltar o fato de que não foi fácil governar esta cidade, porque a cidade tinha 56 anos, vou dizer, quando eu assumi o comando da prefeitura de Suzano, e ela nunca tinha passado
pela experiência de um governo que quisesse transferir a sua responsabilidade de tomar a decisão para a população, não abrindo mão da sua responsabilidade, mas compartilhando, dando a oportunidade do processo que educa as pessoas à medida que elas se apropriam e se empoderam daquilo que é de todo mundo. O nosso governo teve início, este sim, no dia 1º de janeiro de 2005, para cumprir o desafio de pôr em prática o projeto do nosso partido, dos partidos aliados. E não foi fácil, porque nos enfrentaram, e nos enfrentaram porque sabiam que o nosso projeto não poderia dar certo, porque se desse certo, eles seriam acusados de terem sido os autores das tragédias que nos antecederam. E para isso, eles iriam movimentar forças, para isso, eles iriam movimentar o setor econômico, a imprensa e tudo que fosse preciso para acusar o nosso governo, para inviabilizar o nosso projeto e para não fazer com que o nosso governo pudesse alcançar as metas. Nós realizamos e realizamos muito. E aqui eu quero registrar o meu agradecimento a todos os meus secretários e secretárias que estão aqui presentes nesse encontro, nesta convenção do partido, porque comigo contribuíram para governar esta cidade, enfrentando desafios, enfrentando dificuldades, para que nós pudéssemos entregar esta cidade bem melhor do que aquela que nós recebemos. E quem acompanha a nossa campanha sabe que em 2000, uma das questões inscritas no nosso programa de governo dizia que nós não iríamos entregar a cidade como antes havíamos recebido, mas melhor, porque este era o nosso juramento. E inequivocadamente, a cidade hoje é outra cidade. Suzano hoje é uma cidade diferente. É uma cidade onde as pessoas respiram o ar da democracia, da participação direta, do direito ao exercício democrático sem a transferência de responsabilidade. Hoje, a cidade vive em seu território lugares melhores para se viver, ambientes mais seguros, mais bem cuidados e mais dispostos àquilo que nós sempre esperamos que era uma cidade melhor. Porque quem se lembra como era a região do Jardim Gardênio, como era a região do Jardim São José, como era a região do Miguel Badra, como era a região do Parque Buenos Aires, como era a região da Vila Cunha, como era a região do Parque Ana Rosa, como era a região da Fazenda Viaduto, como era esta cidade, sabe que ela melhorou, sabe que ela está diferente, sabe que os direitos foram garantidos e sabe que a vida das pessoas mudou. Mas nós, companheiros, temos que reconhecer que essa mudança sim é a nossa base para levarmos adiante a nossa campanha. Mas também nós temos que ter a coragem de continuar enfrentando os nossos verdadeiros adversários, que não são do Partido dos Trabalhadores. Os nossos adversários não estão no PT. Os nossos adversários não são do PT. Mas nós precisamos cuidar dos nossos petistas. Nós precisamos respeitar os nossos companheiros. Nós precisamos valorizar e não atribuir derrota por quem derrotou e vitória por quem ganhou, porque somos únicos, porque somos o Partido dos Trabalhadores. E nessa medida, nós vamos enfrentar uma outra questão importante, que é aqueles que querem continuar nos enfrentando para nos tirar do comando dessa cidade. E aí é que eu considero um ponto essencial do nosso debate, porque nós vamos enfrentar aqueles que querem voltar, porque eles, numa coalizão, sempre governaram antes de nós, e querem voltar na tentativa de fazer com que essa cidade tenha novamente aquilo que ela tinha no passado, que era o sinal do patrimônio
privado de algumas pessoas, que transformavam lugares em propriedade privada, que negavam o direito ao desenvolvimento da cidade com humanidade e com benefícios sociais, porque negavam o espaço do território, porque deles se apropriavam de forma criminosa. Eles querem voltar porque querem de volta o cofrinho que eles tinham escondido dentro do quarto, porque querem de volta a máquina para benefício dos interesses econômicos de alguns. Então, nós temos que enfrentá-los, nós temos que denunciá-los, nós temos que atacá-los. E eles estão perdidos, Valdeci. Estão completamente perdidos. Não sabem quem é candidato do PSDB. Estão juntando alho com bugalho. Estão juntando bandido com quem se diz mocinho. Estão juntando gente que não se bica. Estão juntando gente que se mata para tentar nos tomar o direito. Mas o nosso patrimônio é a nossa experiência, é a nossa história e é a nossa unidade. E é assim que nós poderemos ganhar as eleições.